Glória a Deus. Bom dia, amados. Mais uma vez, bom dia, Lovinho. Você disse bom dia para quem está perto de você? Diga bom dia, dá um sorriso bem gostoso. Diga bom dia. Que bom que você está aqui. Glória a Deus. Queria orar mais uma vez. Senhor, eu queria te agradecer, Pai, porque nós estamos reunidos aqui nesse lugar. A gente está aqui porque um dia o Senhor nos resgatou. Um dia o Senhor nos chamou para Ti. E que privilégio é esse, servir o Senhor do universo, a pessoa mais importante do universo. Obrigado, Jesus, pela Tua presença. E agora, Pai, a gente te pede graça para que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa falar a cada coração aqui, aquilo que é o Teu propósito nos nossos corações, para que a gente possa retornar para a nossa casa felizes, porque o Senhor falou conosco. Muito obrigado, Jesus, pela Tua presença aqui nesse lugar, porque o Senhor é real, muito mais real do que a pessoa que está do nosso lado. Obrigado, Jesus, por tudo. Amém. Amém? Você vai abrir a tua Bíblia num dos textos mais conhecidos que se encontra em 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Hoje, se a gente chamasse um garotinho lá da Conexão Kids, talvez ele tivesse muito mais expressão, ele falasse desse texto com muito mais verdade, com muito mais alegria do que eu. Porque as crianças, elas têm a capacidade imaginativa de serem profundos em coisas simples. E hoje eu queria pregar sobre 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17. Essa história você já deve ter ouvido milhares de vezes, centenas de vezes. A história de um jovenzinho que derrotou um gigante. O texto é bem comprido. Eu fiquei na dúvida, eu vou ler o texto todo? Não leio o texto todo? Mas eu vou ler, viu, irmão? O texto todinho, capítulo 17. Você pode acompanhar da maneira que você está aí sentado. Acompanhe com atenção. Os filisteus reuniram o seu exército para a batalha e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Judá e Azeca. Em resposta, Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de Elá. Assim, os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente em colunas opostas, com o vale entre eles. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura, usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. A haste de sua lança era pesada e grossa, como um eixo de um tear, e a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. Seu escudeiro caminhava à frente dele. Golias parou e gritou para as tropas israelitas: por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolha um homem para vir até aqui e lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos, mas se eu o matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje os exércitos de Israel: mandem um homem para lutar comigo. E quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém, na terra de Judá. E na época do rei Saul,
Jessé já era idoso e tinha 8 filhos. Os 3 filhos mais velhos de Jessé, Eliabe, Abinadab e Simeia, haviam se alistado no exército de Saul para lutar contra os filisteus. Davi era o mais novo. Seus 3 irmãos mais velhos seguiam o exército de Saul, enquanto Davi ia e voltava para o lugar de seu pai a cuidar das ovelhas em Belém. Durante 40 dias pela manhã e à tarde, o guerreiro filisteu se apresentava diante do exército israelita e o desafiava. Um dia Jessé disse a Davi: leve depressa para seus irmãos que estão no acampamento este cesto com grãos tostados e esses 10 pães. Leve também esses 10 queijos para o capitão deles. Veja como estão os seus irmãos e traga notícias dele. Os irmãos de Davi estavam com Saul e o exército israelita no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi deixou as ovelhas com outro pastor e na manhã seguinte partiu bem cedo com os presentes, como Jessé havia lhe ordenado. Chegou ao acampamento quando o exército israelita saía para o campo de batalha com gritos de guerra. Logo, os filisteus e israelitas estavam frente a frente, exército contra exército. Davi deixou suas coisas com os responsáveis pelos suprimentos e correu até a frente da batalha para saudar seus irmãos. Enquanto falava com eles, Golias, guerreiro filisteu de Gate, saiu da fileira dos exércitos filisteus. Davi o ouviu gritar seu desafio habitual. Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. Vocês viram aquele homem? Perguntavam uns aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará uma de suas filhas como esposa e isentará toda a família dele de pagar impostos. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com a provocação contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Os soldados repetiram o que tinham dito e confirmaram: sim, essa será a recompensa para quem o matar. Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, o ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou: o que você está fazendo aqui? Não deveria estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Eu conheço a sua arrogância e suas intenções. Você veio aqui apenas para ver a batalha. O que eu fiz agora? Disse Davi. Só fiz uma pergunta. Então foi até os outros soldados, fez a mesma pergunta e recebeu a mesma resposta. Alguém contou ao rei Saul que Davi tinha dito e o rei mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Teu servo vai lutar contra ele. Saul respondeu: você não conseguiria lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz e ele é guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás deles com meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. Se o animal me ataca, eu seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou o exército do Deus vivo. E disse ainda: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso também me livrará desse filisteu. Por fim, Saul consentiu. Então, está bem, vá, disse, e que o Senhor esteja com você. Então Saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar algum espaço, pois nunca tinha usado essas coisas. Não conseguindo andar com tudo isso, pois não estou acostumado,
disse a Saul, e tirou a armadura. Pegou 5 pedras lisas de um riacho e os colocou em sua bolsa de pastor, armado apenas com seu cajado, e a sua funda foi enfrentar o leão. Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo. Gritou para Davi: por acaso sou algum cão, para que você venha a mim com pedaços de pau? E amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. Venha cá, e darei sua carne às aves e os animais selvagens. Berrou Golias. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens, as aves e os animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo, não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor, e Ele entregará vocês em nossas mãos. Quando o filisteu se aproximou para atacar Davi, Davi foi correndo enfrentá-lo, enfiou a mão no bolso, pegou uma pedra e atirou com a sua funda. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali, e Golias caiu com o rosto em terra. Assim Davi venceu o filisteu e o matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Em seguida correu até os filisteus, puxou a bainha, a espada dele, e a usou para matá-lo e cortar a sua cabeça. Quando os filisteus viram que seu melhor guerreiro estava morto, deram meia volta e fugiram. Os soldados de Israel e de Judá soltaram um forte grito de vitória e perseguiram os filisteus até Gate e até os portões de Ecrom. E os corpos dos filisteus mortos e feridos ficaram espalhados pelo caminho de Saaraim até Gate e Ecrom. Então o exército israelita voltou e saqueou o acampamento, abandonando os filisteus. Davi levou a cabeça dos filisteus para Jerusalém, mas guardou as armas deles em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi sair para lutar contra os filisteus, perguntou a Abner, o comandante do seu exército: Abner, quem é o pai desse rapaz? Não faço ideia, ó rei, disse Abner. Então descubra quem é o pai dele, ordenou. Assim que Davi voltou, depois de matar Golias, Abner o levou até Saul. Ele ainda carregava a cabeça do filisteu em suas mãos. E Saul perguntou: quem é seu pai, meu rapaz? E Davi respondeu: sou filho de Jessé, que vive em Belém. Amém. Fiquem de pé e aplaudam Jesus, irmãos. Fiquem de pé e aplaudam. Esse é o sermão. Esse é o sermão. Esse é o sermão. Aplaudam ao rei. Levantem suas mãos e aplaudam o rei. Aplaudam o rei. Esse é o sermão. Esse é o sermão. Esse é o sermão. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Sente-se agora para a gente compartilhar algumas coisas desse texto. Irmãos, a gente lê a palavra do Senhor, mas muitas vezes a gente não imerge na história que a gente está lendo. Por isso que eu falei que as crianças são mais criativas. Quando as crianças estão lendo esse texto aqui, eles fazem caras e bocas. Davi foi e jogou a pedra. E a gente lê esse livro como se fosse um livro qualquer. Essa história é real. Isso aqui aconteceu. Isso aqui é uma verdade. Isso aconteceu. E eu intitulei esse sermão: Deus tem os seus propósitos. Quando Deus transforma pequenas obediências, irmãos, pequenas obediências, em grandes instrumentos para a sua glória. Hoje, essa palavra de 1 Samuel
capítulo 17, a história de Davi e Golias. Mas eu quero convidar você nessa manhã para a gente olhar essa história em uma outra perspectiva, porque muitas vezes, irmãos, nós conhecemos tanto a história e deixamos de perceber a profundidade e os detalhes. Muitos conhecem essa história, a história do jovem que venceu o gigante. Muitos de nós, todos nós que estamos aqui, conhecemos essa história. O jovem Davi, uma criança, um adolescente que venceu um gigante de quase 3 metros de altura. Mas antes de estar diante de Golias, irmãos, antes de estar diante de Golias, Davi estava lá no campo com as ovelhas. Antes de ser reconhecido pelos homens, antes de ser reconhecido pelos israelitas, Deus já conhecia Davi e o seu coração. Antes de ser reconhecido na multidão, ele já era reconhecido lá no secreto. E essa é a grande mensagem, irmãos, desse sermão. Deus, ele tem os seus propósitos. Muitas vezes Deus está fazendo algo muito maior do que aquilo que os nossos olhos podem enxergar. Lá no secreto, ninguém está vendo, mas Deus está fazendo. Deus está fazendo. O que foi que Davi saiu de casa naquele dia, naquela manhã? Davi, ele saiu de casa levando um pão, um cestinho com pão, mas Deus estava levando ele para cumprir o seu propósito, um grande propósito. Bora imaginar essa cena, irmãos. Bora imaginar isso. Uma manhã comum em Belém, um jovem chamado Davi que cuidava de ovelhas. Ele não é soldado, ele não é um soldado, ele nunca foi treinado para a guerra. Ele está simplesmente vivendo a sua rotina como você, vivendo a sua rotina. Então seu pai chama Davi, acompanha aí no versículo 17 do texto, e ele diz para o seu filho: leve depressa para seus irmãos que estão no acampamento esse cesto com grãos tostados e esses 10 pães. Leve também esses 10 queijos para os comandantes deles, e veja como estão os seus irmãos e traga notícias. Agora pensa comigo, qual era a missão de Davi? Qual era a missão de Davi? Levar comida e trazer notícias. Essa era a missão de Davi. Davi, ele não saiu de casa com a missão, o pai dele não falou assim: olha, vá lá naquele campo matar um gigante. Não, vá lá levar pão e traga notícia dos seus irmãos. Davi, ele não saiu de casa para derrotar um gigante, irmãos. Davi, ele não saiu de casa para liderar um exército. Davi, ele não saiu de casa para mudar a história de Israel. Não, ele simplesmente foi levar pão para os seus irmãos, simplesmente isso. Mas aqui é a verdade que nós precisamos ensinar. Essa é a verdade que nós precisamos entender. Quando Deus, ele está conduzindo uma história, quando Deus está conduzindo aquilo que parece ser pequeno aos nossos olhos, aquilo que parece estar desconectado da realidade, pode ser o grande plano do Senhor para a nossa vida. Pode ser um grande plano. Davi achava que estava levando, ele mesmo achava que estava levando apenas alimento, mas Deus estava conduzindo ele para fazer uma grande vitória, algo que nem ele imaginava. Deus estava preparando o momento todo, porque Israel ia saber que existe um Deus que é maior do que qualquer outra coisa ali naquele lugar. Irmãos, muitas vezes, sabe o que acontece? Você fica imaginando assim, você que está aí sentado: quando acontecer isso, eu vou servir o Senhor com mais alegria, com mais intensidade. Muitas vezes você fica pensando: quando eu tiver uma posição melhor no meu trabalho, quando acontecer algo muito maior, quando eu tiver recurso, aí eu vou servir ao Senhor com mais intensidade. Quando eu for empresário, eu vou dar muito a cesta para o Senhor. Você sempre está pensando em algo grandioso, mas a Bíblia não é desse jeito, irmãos. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina dessa forma. A Bíblia mostra outra coisa, diferente do que a gente pensa. A Bíblia sempre mostra
Deus usando pequenas coisas. Antes de Moisés pegar o cajado e tocar para o mar abrir, o que ele estava fazendo? Cuidando de ovelha no deserto. Moisés estava cuidando de ovelha no deserto. Antes de José governar o Egito, onde que ele estava? Ele estava na prisão, irmãos, servindo os prisioneiros. Davi, a mesma coisa. Onde que estava Davi quando o gigante levantou para afrontar o exército do Deus vivo? Ele estava lá no campo, cuidando de algumas poucas ovelhas, como seus irmãos falaram. Lá no secreto, quando Davi foi ungido rei de Israel, porque receber um profeta na sua casa era um grande evento. Quando o Samuel chega na casa de Davi e pergunta para Samuel, para Jessé, cadê seus filhos? Estavam todos lá, menos Davi. Ou seja, nem o próprio pai acreditava nisso. Ele estava jogado lá nos campos, cuidando das ovelhas, separado, fazendo o simples, cuidando de ovelha. Deus começa, meu amigo, toda coisa que Ele faz na nossa vida, Ele primeiro trata o nosso coração. Trata o nosso coração. Às vezes você quer posição, mas você não tem um coração ensinável. Irmão, sabe quando eu cheguei aqui na igreja? Cheguei no ano de 2000. Há 26 anos atrás, eu cheguei aqui, retornando aqui para São Luís. Eu tinha um violão preto e eu usava no porta-mala do carro. Um dia roubaram o carro e eu fiquei triste. Não foi porque roubaram o carro, não, foi porque meu violão estava no porta-mala. Aí depois eu consegui outro violãozinho vermelho. E para onde eu ando, esse violão vai comigo, para todo lugar. Hoje eu tenho um violão caro que os irmãos compraram para mim, caríssimo. E se eu preciso ir em Itapecuru, bem aí, esse violão vai comigo. Para onde eu for, esse violão vai comigo. Eu só não levei o violão para a lua de mel. Tinha outro violão lá para mim. E quando eu cheguei aqui na igreja, os pastores faziam assim, tinha um conselho, eles se reuniam e as pessoas que chegavam de outras igrejas passavam por uma espécie era quase uma inquisição, é uma sabatina, mas eles perguntavam algumas coisas fortes. E eu lembro que o pastor Paulo, ele fez assim: o que você veio fazer aqui? Foi essa a pergunta que ele fez para mim. Eu disse: pastor, eu vim aqui só para servir. O que tiver aqui eu faço. Irmão, meu ministério, quando eu cheguei aqui na igreja, era tirar os bancos do lugar, porque era banco de madeira. A gente tirava os bancos de madeira muito pesado, e eu ajudava a turma a fazer isso. Quando eu cheguei aqui em 2000, talvez você não saiba, meu ministério era pegar as cadeiras para 100% de Jesus. Eu fazia isso aqui na igreja. Eu nunca imaginei que um dia eu ia ser pastor aqui nessa igreja. Nunca imaginei. Eu estou dando esse testemunho para vocês, não é para exaltar meu nome, não, é para dizer, quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele vai fazer. Quando Deus quiser levantar alguém, Ele vai levantar. Ele vai fazer. Quantas pessoas tinham na minha frente com mais capacidade? Quantas pessoas tinham na minha frente com muito mais bagagem? Mas Deus resolveu me levantar, porque lá no secreto eu sempre fui adorador dele. Lá no secreto eu nunca deixei de adorá-lo. Lá no secreto eu disse para o Senhor: Senhor, quer usar? Pode usar. Ele vai usar, e eu vou ser usado até que Ele venha. Até que Ele venha, porque esse é o meu propósito, estar na presença do Senhor e cumprir o propósito dele. Talvez você queira grandes oportunidades, talvez você queira pregar como o pastor Afonso, talvez você queira cantar como o pastor Jean. Irmão, cada um de nós temos nossa individualidade. Deus vai fazer do jeito que Ele quiser. Nós não precisamos ficar
nos comparando com ninguém, não. É na tua simplicidade que Deus vai usar. É na sua simplicidade. Então vamos voltar aqui para o texto mais uma vez. Os filisteus estão reunidos para a guerra. De um lado o exército de Israel, de outro lado está os exércitos dos filisteus. E no centro da narrativa aparece um gigante chamado Golias, um guerreiro de Gate. E a gente viu quem era esse Golias. O versículo 4 diz: então os filisteus, chamado Golias de Gate, saiu das fileiras dos filisteus, e ele tinha quase 3 metros de altura, 2,90 metros, irmãos, 2,90 metros. A descrição de Golias é impressionante. É impressionante. Ele não era apenas alto, ele tinha uma armadura, ele tinha lança, ele tinha escudeiro. Ele era um homem preparado para a guerra desde muito cedo. Ele era experiente. Ele carregava uma armadura pesada. Humanamente falando, Davi não tinha chance nenhuma chance para enfrentar aquele homem. Mas existe algo que nós precisamos entender. Por que o exército de Israel viu diferente de Davi? Por quê? Porque o exército de Israel, ele estava olhando só o gigante. Só o gigante. Eles não estavam olhando Deus. Eles não enxergavam Deus nessa situação. Eles não enxergavam aquilo que Deus já havia feito. Irmãos, abriu um mar. Só Deus pode fazer isso. Quebrar o coração de Faraó. Só Deus pode fazer isso. E eles sabiam disso, mas haviam esquecido, porque a sua visão estava no gigante. E Davi não. A visão de Davi estava aquilo que ele aprendeu lá no secreto, lá com as ovelhazinhas dele. Durante 40 dias, irmão. 40 dias. Você sabe o que é isso? 40 dias. De manhã e de tarde. 40 dias. O gigante afronta o exército. Seus bandos frouxos. Não tem ninguém aí para lutar comigo? Manda só um de vocês. Sabe por que eles faziam isso? Para que não houvessem muitos mortos. Só chama um guerreiro teu, um guerreiro nosso. Luta, quem ganhar serve o outro. E não tinha ninguém ali naquele lugar que se propunha a lutar por Israel. Irmão, Saul era um homem preparado. Era o homem mais preparado que tinha ali em Israel. Saul tinha cerca de 1,90 m. Ele se sobressaía sobre todos eles. Mas Saul estava escondidinho, com medo do gigante. O medo crescia e o exército paralisado. Enquanto Saul está escondido, Deus estava trabalhando o coração de um jovenzinho chamado Davi. Enquanto Israel via uma ameaça, Deus via a oportunidade de revelar a sua glória. Soberania, irmãos. Soberania. Uma das grandes verdades que encontramos nesse texto aqui, meu irmão, é a providência. A providência de como Deus é tremendo. Nada, meu irmão, se a gente ler o texto todo, nada aqui acontece por acaso. Nada. Golias apareceu naquele momento ali, não foi por acidente. Ele já estava ali há 40 dias fazendo isso. E Davi chega exatamente na hora que ele está desafiando o exército do Senhor. O encontro de Davi com Golias estava dentro do propósito do Senhor. Se você ler em Efésios capítulo 1, versículo 11, diz assim: além disso, Deus faz todas as coisas conforme o seu propósito, para cumprir a sua vontade. Isso significa, meu irmão, que Deus, Ele não está brincando, jogando dados, querendo descobrir o nosso futuro. Não. Deus, Ele conhece presente, passado, futuro, porque já aconteceu tudo já aconteceu. Essa sua preocupação, esse gigante que você está querendo enfrentar, Deus já derrubou há muito tempo, só você que ainda não sabe. Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Às vezes nós nos comportamos como se Deus estivesse reagindo à história.
Tipo quando a gente está assistindo o jogo da seleção, cruza o dedo que vai dar certo. Irmãos, Deus já sabia que a gente ia perder. Que pena, né? Mas é assim, Deus ele já sabe de todas as coisas. A gente não tem domínio nenhum sobre a nossa vida, no nosso presente e nem sobre o nosso futuro. Mas a gente pode ter convicção plena que Deus está conduzindo cada passo teu, se você é chamado do Senhor, para cumprir o seu propósito. Cada passo seu está sendo conduzido por Deus. O Deus que estava com Davi lá no campo das ovelhas, lá no campo, é o mesmo Deus que está aqui com você. É o mesmo Deus. O Deus que deu ousadia para aquele garotinho, para aquele rapaz, pegar uma pedra para enfiar na cabeça do gigante. É o mesmo Deus que está com você. O mesmo Deus que está comigo. É o mesmo Deus que está conosco. O lugar onde ninguém vê pode ser o lugar onde Deus está trabalhando, irmãos. Ninguém está vendo, mas Deus está trabalhando. E eu demorei muito para chegar no nosso primeiro tópico. E o nosso primeiro tópico, né, para essa pregação é: Deus usa pequenas responsabilidades para preparar grandes missões. Acompanha aí a partir do versículo 17 e o versículo 18. Um dia Jessé disse a Davi: leva depressa pão para os seus irmãos. Jessé, ele não disse: Davi, vai, te prepara agora, você vai para uma batalha, você foi ungido rei. Ele não falou isso, ele falou simplesmente: ó, leva pão para os seus irmãos. Davi saiu de casa para levar pão. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Sabe o que eu aprendo? Antes de colocar uma espada na mão de Davi, Deus colocou uma cesta de pão. Por quê? Porque no reino de Deus é assim. No reino de Deus, a liderança, ela começa no serviço, nas pequenas coisinhas, naquilo que você pode pensar que é insignificante. Aí é que Deus está manifestando a sua glória. Irmãos, quando Jesus ele fala para os seus discípulos a respeito de quem quer ser o maior no reino, ele fala: olha, o maior é o que serve. Jesus, ele lava os pés dos seus discípulos. Vocês lembram dessa passagem? Quando Jesus está lavando os pés dos discípulos. Sabe quem que lavava os pés das pessoas? O escravo mais ralé que tinha na casa. Os viajantes, quando chegavam na sua casa, você escolhia um escravo bem ralé para lavar os pés. E Jesus faz isso. Por isso que Pedro, quando olha aquele negócio: não, eu? De jeito nenhum você não vai lavar meu pé, não. Jesus estava ensinando ali para eles: olha, se você quer ser grande, você tem que servir. E eu queria que você fosse profeta agora e dissesse para o irmãozinho: olha, você precisa servir. Mas cutuca ele mesmo, cutuca. Você precisa servir. Davi, irmãos, ele foi fiel lá no campo, quando ninguém estava vendo. Quando ninguém estava vendo, Davi tinha sido fiel. Ele tinha uma missão: cuidar das ovelhas do seu pai. E o que aconteceu? Chegou um leão, ele matou o leão. Chegou um urso, ele matou o urso. Agora eu fico imaginando aqui, eu acho que ninguém viu isso, né? Davi matando um leão e matando o urso. E ele chegava contando essa história lá para os pais dele, para os irmãos dele: olha, chegou um leão lá, pegou a ovelha, eu fui e matei. Eu acho que eles nem acreditavam nisso direito. Não é que tu matou o leão, via lá o leão morto, vai ver, o leão estava doente. Mas Davi sabia, porque ele matou o leão e matou o urso. E Deus também sabia, porque foi o Senhor que livrou da boca do leão e da boca do urso. Coragem, menino corajoso, um menino disciplinado.
Viu, jovens? Quando Davi ele recebeu a missão para levar o cesto, o que ele fez? Ele pegou e disse assim: eu vou logo agora. Não, primeiro ele encontrou outro responsável. Ó, fica aqui com minhas ovelhas. E no outro dia ele acordou 10 horas da manhã. Não, querido, ele acordou foi cedo. Acordou cedo para fazer a missão dele. Disciplina e dependência do Senhor e responsabilidade são coisas que a gente vê na vida de Davi. Meu irmão, o campo, aquele campo com as ovelhas ali, preparou Davi para ser o maior rei que a gente já viu aqui na terra, lá no campo, cuidando das ovelhas. Mais uma vez eu digo para vocês, as lutas que a gente tem lá no secreto, nos preparam para cumprir o propósito do Senhor, lá na frente. Talvez a sua missão hoje, meu irmão, minha irmã querida que está aqui nesse lugar, você não tem trabalho, a tua missão é simplesmente cuidar dos teus filhos. Você é do lar. Irmã, cuida desse menino, cuida dessa menina, como se fosse a coisa mais importante, porque é a coisa mais importante que Deus colocou nas tuas mãos. De repente você está cuidando de alguém que vai ser o governador desse estado, e você nem sabe. O prefeito dessa cidade, quem sabe um presidente da república. E se você incutir na cabeça desse jovem os valores do reino, a gente vai ver grandes coisas lá na frente. Talvez a sua missão seja simplesmente trabalhar honestamente. Irmão, trabalhe honestamente. Talvez você nunca vai ser rico, mas trabalhe honestamente, porque Deus vai cumprir o propósito na tua vida simplesmente fazendo isso, trabalhando honestamente. Talvez a tua missão seja ainda muito mais simples aqui na igreja, servir a água. Irmão, glória a Deus pela vida de vocês. Isso tem um valor tão grande para Deus, e você nem sabe. Poxa, o que você faz na igreja? Eu sirvo água. Permanecer fiel, meus irmãos, quando ninguém te aplaude, permaneça fiel, porque o céu, queria dizer isso para você, ele valoriza aquilo que muitas vezes as pessoas ignoram. O céu valoriza. Eu fico imaginando Jesus olhando para você, quando você faz uma boa ação. Ninguém viu. Uma vez publicaram que o Roberto estava no supermercado, né? Irmão Roberto fez uma boa ação. Irmãos, eu conheço o Roberto. Eu sei que ele não fez isso para as pessoas saberem. Ele fez isso e nem sabia que as pessoas estavam vendo, porque o Senhor é com ele, porque ele é um servo do Senhor. Faça aquilo que é a vontade do Senhor, sem ficar preocupado com o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão pensar. Mas Deus sabe muito bem quem é você, muito bem. Talvez a tua missão é simplesmente trabalhar. Trabalhe, e lá no seu trabalho glorifique ao Senhor. A providência de Deus, meus irmãos, ela está nos detalhes. Antes de Deus confiar grandes missões para você, saiba disso, assim como ele fez com Davi. Antes de Deus confiar grandes missões, ele procura coração fiel nas pequenas responsabilidades. A responsabilidade de Davi era só levar pão, mas Deus usou aquele rapaz para dar uma grande lição para todos nós, que quando você está no centro da vontade do Senhor, ele usa para glorificar o seu nome e cumprir os seus propósitos. Foi isso que aconteceu na vida de Davi. Deus usa pequenas coisas. Davi, ele sai de casa, ele não está procurando um gigante. Davi, ele sai de casa, não, hoje eu vou assumir esse reino, não. Davi simplesmente resolveu obedecer a seu pai. Está vendo, jovem? Ele simplesmente obedeceu ao pai dele, saiu de casa, porque o pai dele deu uma missão: levar pão e trazer notícia. Só isso. E olha o que foi que Deus fez. Eu queria agora fazer uma pergunta para você. Por
que Davi, quando chegou lá naquele campo e viu o gigante desafiar o exército, ali tinha muita gente, por que só ele entendeu diferente? Vocês já pararam para pensar nisso? Estava todo mundo ali, de manhã e de tarde o gigante aparecia e afrontava aqueles homens. Por que só Davi entendeu diferente? Porque só ele interpretou diferente a arrogância daquele gigante? Porque só ele fez isso? Nós vamos para o segundo tópico. E o segundo tópico, Deus diz que Deus muda a nossa perspectiva, a nossa cabeça, a nossa maneira de ver, quando enxergamos a realidade pela fé. Dos versículos 23 a 37. Observe, meu irmão, a diferença aí. Israel tinha um exército, Israel tinha um rei, Israel tinha arma, Israel tinha coragem, porque estava lá para brigar. E por que só Davi enxergou diferente? Por quê? Por causa do medo, irmãos. O medo. Quando os israelitas viram o homem, eles fugiram de medo. Quando eles viram o gigante, fugiram de medo. O problema começou com aquilo que dominava a visão deles. Eles olharam para aquele homem gigante, com armadura, e ficaram com medo. Davi, ele olhou para aquele gigante e ele viu alguém que estava afrontando o exército de Deus vivo. Davi, ele não estava preocupado com o exército, ele estava preocupado: o que as pessoas vão falar do nosso Deus? Davi estava preocupado com outra coisa, irmãos, com outra coisa. Ele estava preocupado era com a glória do Senhor. O medo sempre aumenta aquilo que está diante dos nossos olhos e diminui aquilo que Deus é. Coragem, irmãos, coragem. Vamos ser profeta? Diga para o teu irmão: coragem. Davi enxergava aquele gigante numa outra perspectiva. Quando Davi ouve Golias, ele reage diferente. Versículo 26 diz o seguinte: quem é esse filisteu para desafiar o exército de Deus vivo? Israel estava dizendo: Davi, rapaz, esse homem é grande demais. E Davi estava replicando no seu coração: Deus é maior. Deus é maior do que esse gigante. Deus é muito maior do que esse gigante. Irmãos, e bem aqui a gente faz uma conexão com Cristo. Sabia? Uma conexão nesse texto. Jesus, ele enfrentou um gigante, a morte, o pecado. Ninguém aqui tinha capacidade de fazer isso, mas Jesus enfrentou. E ele venceu, assim como Davi, lá naquele campo. E quais são os gigantes que hoje têm aparecido na tua vida, irmão? Você que é jovem, é ansiedade, é a aprovação dos outros. Qual é o gigante? São as tentações. Você não precisa enfrentar nada disso sozinho, porque tem um Deus que é maior do que esse gigante aí, e Ele está com você. A pergunta é: você se acha suficiente? Davi, ele não falou assim: eu vou matar esse cara aí porque eu sou bom. Não, porque o Senhor dos Exércitos está comigo. Olha a diferença. O Senhor dos Exércitos está comigo. A fé, ela não nega a existência de gigantes, meus irmãos. Os gigantes sempre vão existir, mas nenhum gigante é maior do que o nosso Deus. Nenhum. Como está a sua confiança? Como é que está a tua confiança hoje, nessa manhã? Qual é o gigante que tem levantado na tua vida?
Olha como Davi, irmãos, noutra perspectiva diferente. Deus tem seus propósitos. Deus tem seus propósitos. Deus usa as pequenas coisas, as pequenas responsabilidades para preparar grandes missões. Deus muda a nossa perspectiva quando enxergamos a realidade. Nós vamos agora para o último tópico, a partir do versículo 38 a 47, que é a batalha. A batalha pertence ao Senhor. Agora vamos imaginar a cena. De um lado, o exército de Israel. Do outro lado, o exército filisteu. E o gigante no meio afrontando o exército do Deus vivo. O versículo 38, se você puder dar uma olhada, diz o seguinte: então Saul deu a Davi sua própria armadura, colocou um capacete de bronze na cabeça dele e vestiu com a couraça. Irmãos, essa cena aqui é meio ridícula. Não sei se vocês perceberam isso. É meio ridículo. O rei está se escondendo. Aí aparece um garotinho. Aí ele fala o seguinte: olha, vou colocar minha armadura em você. Você não pode lutar com esse gigante de qualquer jeito, não. Agora imagina aí, colocar o Roberto de um lado, né? E o outro lado o Anderson. Irmão, nada a ver. Como é que a armadura do Roberto vai caber no Anderson, esse pigmeuzinho? Não cabe, irmão. Não cabe. Davi colocou, ele teve até boa vontade, ele colocou, mas quando ele começou a andar, ele disse: isso aqui não serve, não dá, é diferente, o tamanho é diferente, não dá. Davi colocou a espada sobre a armadura e tentou andar, mas ele não consegue, porque ele não estava nem acostumado com aquilo, ele não consegue andar. Ele diz: olha, eu não estou acostumado com isso. Aí o que ele faz? Ele pega, afunda a baladeirazinha dele e algumas pedras, porque aquilo ali ele dominava. E o cajado, aquilo ali ele dominava. E muitas vezes a gente quer usar as ferramentas das outras pessoas. Irmão, mas o que você tem alguma coisa que você sabe fazer bem, não sabe? Você não sabe fazer algo muito bem? Você não sabe? Não é possível que você não tenha algo que você sabe fazer bem. Usa isso aí que você sabe fazer bem para a glória de Deus. Esse é o instrumento para derrubar o gigante. Esse é o instrumento para derrubar o gigante. Aquilo que você sabe fazer bem feito. Usa a tua profissão. Usa a capacidade que você tem de conversar. As mulheres têm esse dom de conversar. Usa esse dom para edificar o reino. E eu aprendo também nesse texto que Deus, ele não usa imitação. Ele não quer Saul para a guerra. Ele não quer a armadura de Saul. Ele quer Davi na sua simplicidade. Talvez você esteja frustrado porque olha para outra pessoa e diz assim: rapaz, eu nunca vou ser como ele. Nem queira, irmão, ser igual aos outros. Sabe por quê? Porque Deus fez você desse jeitinho, do jeitinho que você é, para fazer grandes coisas para Ele. Você já parou para pensar nisso? Você é único. Deus fez você diferente de todo mundo. Ninguém é igual a você. Você é um ser exclusivo, irmão. Exclusivo. E Deus formou você desse jeitinho para manifestar a glória dele. Do jeito que você é. A pergunta que você deveria fazer é: Senhor, como é que eu posso ser usado para a tua glória? Como eu posso ser usado para a tua glória? Essa é a pergunta que você deveria fazer. A vitória de Davi não estava no instrumento, não era nem no cajado, nem na funda. A vitória de Davi estava no coração, porque ele sabia: é Deus que vai
dar vitória. É Deus que vai derrubar esse gigante. Irmãos, os filisteus, eles eram tão inimigos do povo de Deus, que se você voltar um pouquinho atrás, eu acho que no capítulo 5, eles capturaram a Arca da Aliança. Eles capturaram a Arca da Aliança. E eles levaram a Arca da Aliança para o templo do Deus Dagon, o Deus deles, e colocaram essa arca lá. Aí sabe o que aconteceu? No outro dia, a estátua, eles entraram e estava no chão. Eles fizeram o quê? Levantaram a estátua. No outro dia, quando eles entraram, a estátua estava no chão com a cabeça cortada. Da mesma forma Deus fez com Golias. Da mesma forma. Vocês acham que Davi não sabia dessa história? Ele sabia que aquela luta ali não era uma luta de um exército contra outro exército. Era uma luta entre deuses, irmãos. Entre deuses. Esse incircunciso aí, esse incircunciso afrontando o exército do Deus vivo. Quem é Dagon vai cair. E hoje eu vou cortar a cabeça dele, igual a cabeça lá do Deus dele. Vou cortar. Olha a diferença, irmãos. Olha a diferença. E nós temos aqui uma Bíblia cheia de histórias como essa, e a gente lê e não crê. Porque se a gente lesse e cresce como deveria crer, você não estava preocupado com esse gigante aí não. Você não estaria preocupado com esse gigante. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Vamos imaginar mais uma vez a cena. Golias, guerreiro experiente, armadura, espada, lança, escudo. E do outro lado, um jovem, apenas com uma funda, um cajadozinho e 5 pedras que ele pegou. Mas quando é o horário da guerra, meus irmãos, Davi nem espera o guerreiro. A palavra do Senhor diz que Davi vai ao encontro. Vai ao encontro. Porque ele estava sabendo que ele não estava lutando em nome dele. Ele vai ao encontro do gigante. Ele corre, ele se apressa. E quando ele pega a funda dele, ele gira aquele instrumento que ele dominava. E ele atira a pedra encrava exatamente na testa do gigante. E o gigante cai. Davi não para, vai lá, pega a espada do gigante e decepa a cabeça dele. Irmãos, Davi não tinha capacidade. Deus fez isso. Deus acertou a pedra exatamente na cabeça do gigante. Essa pedra foi direcionada por Deus para glorificar o nome dele, para dizer para aquele povo, filisteus, povo de Israel, só existe um Deus, sou eu, o eu sou. Foi isso que Deus fez. Isso que Deus fez. Ele acertou exatamente na testa, irmãos. E como foi que o gigante caiu? Ele caiu para trás? Não, ele caiu exatamente como o Deus dele, para frente. Atingiu a pedra aqui, em vez de cair para trás, ele caiu para frente. Do mesmo jeito, irmãos. Do mesmo jeito. Brinca com Deus. Deus não é gente. Deus não é gente. Deus não é gente. E o que eu aprendo aqui? Deus, ele não precisa de muito recurso não, irmãos. É só aquilo que você tem para ele fazer a obra dele. Quando Moisés tocou lá para abrir o mar vermelho, era só um cajado, que era o instrumento dele para cuidar das ovelhas. E é assim que Deus faz. Usa aquilo que a gente tem, aquilo que está nas nossas mãos. A batalha era espiritual e o povo de Israel não sabia, mas Davi sabia. Davi sabia. Quando o gigante ele vai e encontra Davi, Davi diz assim: olha, você vem para mim com espada e lança, mas eu estou indo para cima de você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus vivo, aquele que eu sirvo.
aquele que eu sirvo lá no campo, cuidando das minhas ovelhas, das minhas poucas ovelhas, como o irmão de Davi falou. Esse Deus, irmãos, faz muita diferença isso. Você conhecer o Deus que você serve, o Deus de Israel. O Davi conhecia esse Deus e por isso ele saiu vencedor. Estou caminhando para o final. A batalha, ela pertence ao Senhor. A batalha é do Senhor. Eu queria dizer uma coisa para você nessa manhã. Você deve estar passando por algumas lutas. Todos nós passamos. E às vezes a gente olha para esse gigante e pensa que ele é intransponível. Mas não é, irmãos. Não é intransponível. Não é. Você serve um Deus que é vivo. E Ele está com você nessa batalha, assim como Ele estava com Davi. E o gigante que está afrontando você, o gigante que levantou para te afrontar de manhã e de tarde, ele vai cair. Ele vai cair. Não por você, mas por causa do Deus que você serve. Ninguém vai envergonhar o teu Deus. E Deus vai usar você para fazer isso. Vamos ficar de pé? O Deus que conduziu Davi lá do campo, cuidando das ovelhas, numa missão tão simples de levar pão e trazer notícias dos seus irmãos. É o mesmo Deus que está com você. É o mesmo Deus. O mesmo Deus. Você que entrou aqui nessa manhã, nem sabe nem por que veio. Talvez alguém convidou você para estar aqui hoje, nessa manhã. Talvez você nunca nem entrou numa igreja evangélica, não sabia nem do que se tratava. Mas hoje a gente aprendeu algo que você deve levar em consideração, que é propósito. Deus não te trouxe aqui por acaso, não. Ele tem propósito na tua vida. Ele tem um propósito. Ele tem propósito. Eu não sei qual é o gigante que você está enfrentando, mas esse Deus que tem propósito na tua vida é maior do que qualquer gigante. Se você estiver aqui nesse lugar e quiser conhecer um pouco mais desse Deus, a gente está aqui para acompanhar você e caminhar com você. Tem alguém aqui nesse lugar que quer aceitar a Jesus? Alguém que ainda nunca teve essa experiência de aceitar Jesus, de querer conhecer o Deus de Davi? Tem alguém aqui nesse lugar? Levante uma das mãos para a gente orar por você. Tem alguém? E você, meu irmão? E você? Que já anda com o povo de Deus todos os dias, que se encontra todos os domingos aqui para adorar juntos ao Senhor. Você vai deixar esse gigante ficar te afrontando de manhã e de tarde? Qual é o gigante? Qual é o gigante? Qual é o gigante que se levantou contra você? Qual é o gigante que está te afrontando? Quem é o gigante que está tentando te envergonhar? Eu não sei, mas você sabe. Eu queria fazer um convite para você nessa manhã,
para você sair do teu lugar, e como Davi, só com uma cestazinha, sem entender o propósito, mas que você viesse aqui na frente para a gente orar juntos. Sabe por quê? Porque Deus vai derrubar esse gigante, irmãos. Eu não sei qual é o gigante, mas Deus vai derrubar. Se você tem necessidade de fazer isso, vem aqui para a gente orar juntos agora. Tenha coragem. Davi tinha coragem. Ele não confiava nele, ele confiava no Senhor. Essa é uma manhã, irmãos, uma manhã profética na tua vida. Um dia que você vai lembrar pro resto da tua vida, um posicionamento que você tomou, e Deus vai honrar você. Ele vai honrar você, porque você está entendendo que as nossas batalhas não são nossas batalhas. Essas batalhas são do Senhor. São do Senhor. São do Senhor. Ao Senhor pertence a batalha. Ao Senhor pertence a batalha. A gente não sabe os propósitos do Senhor. A gente não conhece. Pode chegar para cá, vamos ficar todo mundo junto, vamos ficar para cá. A gente não conhece os propósitos do Senhor, mas Deus tem propósitos para todas as coisas. Eu ouvi o testemunho de um homem já idoso, 70 e poucos anos de idade, bem idoso, velhinho, mas ele não enxergava gigante não. E um dia ele chegou para o pastor, disse: pastor, está tudo bem? Tudo bem. Ele era mais ou menos parecido com o Lovinho. Quando você pergunta: está tudo bem? Ele diz assim: eu estou melhor do que eu mereço. Ele era mais ou menos como esse homem. E ele falou assim: está tudo bem, pastor, está tudo bem. O médico que falou que eu estou com um negóciozinho aí, mas está tudo bem. E ele disse: mas qual o negóciozinho? Ele disse que eu estou com uma tal de leucemia, mas está tudo bem. Aí ele: pelo amor de Deus, você está com leucemia? É, mas está tudo bem, pastor. Ele disse: meu irmão, mas isso é sério. Eu acho que você não entendeu bem essa questão dessa leucemia. Isso é sério. Eu disse: pastor, se é sério ou se não é sério, eu sei que está tudo bem. E Deus vai cumprir os seus propósitos. Deus vai cumprir os seus propósitos. Eu só vou precisar, o médico falou que eu só vou precisar ir para o hospital, e eu vou fazer um negócio de umas tal de quimioterapia, e depois eu volto para casa. Tá tudo bem, Deus está no controle, pastor. E foi assim que foi feito com ele. Ele foi para o hospital, fazia a quimioterapia, e aí um dia ele precisou ficar internado, e o pastor chegou lá para visitá-lo. E ele disse: irmão José, como é que está? Ele disse: está tudo bem, pastor. Você nem entende, eu não falei que estava tudo bem? Deus mandou essa tal de leucemia aqui para mim vir para esse hospital. Ó, aquele já aceitou Jesus, aquele outro também aceitou, aquele ali aceitou, e aquele ali está para aceitar. Olha o propósito, irmãos. Às vezes a gente nem entende. E o irmão José estava ali feliz. E ele voltava para casa, voltava para o hospital, voltava para casa, voltava para o hospital. Um belo dia a esposa dele falou assim: pastor, eu acho que a gente vai ter que encomendar já o culto fúnebre, porque acho que ele não vai passar desses dias não. E ele continuou fazendo a obra do Senhor. Sabe o que aconteceu? 5 anos depois dessa quimioterapia, a esposa dele morreu. E o irmão José continuou vivo. Cuidado você que queira a esposa aí que tá tentando diminuir o tempo do teu esposo, viu? Talvez você vá primeiro. Mas o fim da história, irmãos, irmão José morreu depois. Morreu. Mas ele cumpriu o propósito do Senhor. Ele cumpriu o propósito do Senhor de cuidar das pessoas lá no hospital. Teve um dia que ele estava tão feliz, ele disse: olha, pastor, o doutor fulano ali, ele deixou a gente fazer culto aqui dentro. Vocês lembram do nosso pastor Afonso? Mesmo jeitinho, estava lá no leito. Cristina providencia cesta básica. A gente não sabe o propósito do Senhor. A gente não sabe o propósito.
Mas uma coisa a gente precisa saber: o Deus de Davi, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão é o mesmo Deus que nós servimos, e Ele está conosco. Está conosco, está conosco. Irmão, fecha teus olhos agora e você vai colocar esse gigante que está dentro de você, esse gigante que está te afrontando, talvez uma tristeza absurda que você não consegue vencer, mas Deus vai vencer, no nome de Jesus. Ele vai vencer esse gigante. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, assim disse Davi, e isso aconteceu. Ele não tinha capacidade, irmãos, de vencer um gigante daquele, mas Deus concedeu vitória, porque a vitória pertence ao Senhor. A vitória pertence ao Senhor. Coloca teu coração agora diante do Senhor. Coloca teu coração, porque se tem uma coisa que Davi era diferenciado, irmãos, quando a gente olha para Davi, o que esse homem tem tão especial? O que esse homem tem tão especial? A história de Davi é uma história tão triste no meio, tão triste. Adulterou, matou pessoas, foi um péssimo pai, mas Deus olha para aquele homem e diz: esse homem é um homem segundo o meu coração. Por que Davi era diferente? Porque ele tinha sede e fome do Deus vivo, e é isso que nós estamos precisando para derrubar gigante: fome e sede do Deus vivo. É isso que o nosso coração está precisando, aquecer o nosso coração na presença dEle, porque o mesmo Davi que pecava, era o Davi que quando confessava seu pecado, dizia: Senhor, eu falhei, eu errei, eu sou miserável mesmo, e Deus perdoava o pecado. Deus perdoava o pecado. Senhor, eu quero apresentar agora a minha vida, a vida dos meus irmãos que estão aqui nesse lugar, Pai, que estão aqui nesse lugar. Deus, cada um com sua luta, cada um com seu gigante, cada um com a sua afronta, mas nós cremos no Deus dos exércitos, no Senhor dos senhores, no Rei dos reis, aquele que é poderoso, o valente de Israel, o santo de Israel. Nós temos no Senhor, Pai, e nós queremos, Pai, no Teu nome, Pai, decretar nessa manhã a vitória do Teu povo, Pai, não para nossa glória, mas para a glória do Senhor. Derruba gigantes nessa manhã, Senhor, derruba gigantes nessa manhã, e mostra, Senhor Deus, para todo o povo que há um Deus na face da terra que vela pelos seus povos, Pai, que há um Deus na face da terra que cuida dos pequeninos. Ah, Deus, faz isso nessa manhã, Pai, faz isso nessa manhã, Pai. Nós decretamos o Teu nome, Pai, nós requeremos o Teu nome, nós invocamos o Teu nome, para que o Senhor estabeleça a Tua glória. O Deus de propósitos, o Deus que tem propósitos, que a gente possa enxergar isso no meio dessa guerra, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, 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 aleluia. Quem sou eu para ligar o Teu poder, o Teu poder? Tu és Deus. Quem sou eu para lhe dar o Teu poder, o Teu poder? A Ele que me gerou, a Ele que me resgatou. Toda honra e toda glória ao Senhor, toda honra e toda glória ao Senhor. A Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória. Que o amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo, a graça do Senhor esteja com você, meu irmão, hoje e sempre. Amém e amém e amém.